Fala galera, beleza? Meu nome é Junior Soares e esse é o segundo vídeo de SolidWorks para iniciantes. E nesse segundo vídeo eu vou ensinar a como fazer uma peça utilizando linhas e retângulo e depois eu vou focar em peças cilíndricas, ensinando como fazer uma peça cilíndrica, furos e rebaixos. Antes de seguir, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Me sigam também lá no meu canal de lives e também se inscrevam lá no meu canal de jogos. Eu tenho feito live quase todos os dias e a inscrição de vocês vai me ajudar bastante. Se vocês quiserem contribuir com o canal, tem um QR Code aparecendo aqui no canto do vídeo. Então, sem mais, bora lá. Eu já estou aqui com o SolidWorks aberto. Eu vou mostrar a primeira peça que nós vamos fazer, que é essa peça aqui. Essa peça, ela pode ser, a gente pode começar desenhando ela aqui pela vista superior ou pela vista frontal. Nesse primeiro momento, eu vou fazer ela aqui pela vista superior. Então aqui com o SolidWorks, eu já estou com a peça aberta, eu vou pegar o plano superior para iniciar o meu desenho. Então, ó, aqui eu preciso fazer um retângulo de 60 de comprimento por 42 de largura. Então, eu vou pegar aqui o meu retângulo central, vou clicar na origem e vou abrir ele aqui. Dimensão inteligente. O comprimento é 60 milímetros e a largura é 42 milímetros. Ficou totalmente definido aqui, não tem mais o que fazer. Então, vou pressionar Ctrl 7 para colocar na perspectiva isométrica e vou sair do esboço salvando as alterações. Agora eu preciso aplicar a extrusão. O valor a ser extrudado da base dela aqui é 20 milímetros. Então, recursos, ressalto base extrudado. Eu vou deixar cego aqui mesmo, não vou utilizar o plano médio. E aqui eu vou colocar 20 milímetros. E vou clicar em OK. Beleza. A base aqui já está feita. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer as duas torres, as duas orelhinhas aqui dessa peça. Então, olhando a vista superior, o que eu vou precisar fazer? Eu posso pegar o retângulo de canto, clicar aqui nessa ponta, fazer um aqui, e clicar aqui e fazer outro aqui. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir um novo esboço nessa face. Agora, aqui onde estava retângulo central, eu vou clicar na seta do lado e vou pegar retângulo de canto. Eu vou clicar, passar o mouse aqui, ó, até aparecer esse ponto laranja. A hora que aparecer esse ponto laranja e aparecer esse quadrado amarelo com as três linhas se conectando, significa que é coincidente, tá? Então, se eu clicar aqui, eu estou pegando diretamente no canto. Agora, se eu não clicar, ó, diretamente no ponto, eu posso pegar uma medida fora. Então, eu já vou pegar direto no canto. Então, eu vou fazer um aqui e vou clicar aqui também e fazer um outro um pouco maior. Vou apertar ESC para sair da ferramenta de retângulo. Bom, olhando aqui o PDF, esses dois aqui, eles são iguais. Eles têm o mesmo comprimento de 17,54. O que eu preciso fazer aqui? Eu simplesmente eu vou falar que essas duas linhas aqui elas são colineares porque elas estão alinhadas igualmente e vou falar que elas são iguais. Eu vou falar que essa linha aqui e essa daqui elas são iguais, de maneira que quando eu colocar 17,54 aqui vai ficar igual. Ou se eu deixar somente a relação aqui de colinear, quando eu colocar aqui 17,54, as duas vão pegar a mesma medida. Então, ó, eu vou clicar nessa linha, vou segurar o Ctrl e clicar nessa linha aqui. Olhando aqui do lado esquerdo,
eu posso colocar a relação de vertical, mas eu não vou colocar porque não tem a necessidade. Eu vou colocar somente a relação de colinear. O que, que ele vai fazer? Ó? Agora, as duas linhas, ó, elas estão alinhadas. Ó. Então, se eu pegar a dimensão inteligente e falar que esse comprimento aqui é 17,54, essa daqui também vai ficar com 17,54. Por quê? Foi adicionada uma relação de colinear com essa linha aqui. Então, essa linha aqui, ela entende que onde essa for, ela tem que acompanhar também, tá? E, por último, está faltando eu colocar a medida. Aqui, ó, a largura, essa largura aqui, que ela é 15 milímetros. Eu posso colocar uma de 15 e uma de 12, ou eu posso colocar as duas de 15. Aqui no caso, eu vou colocar as duas de 15. Então, ó, dimensão inteligente. Vou clicar nessa linha e falar que ela tem 15. E eu vou falar que essa daqui também tem 15. Ah, Júnior, mas você não colocou relação de igualdade aqui entre essas duas. Se vocês quiserem colocar, pode colocar. É como eu disse, essa peça aqui, ela tem mais jeitos de desenhar ela. Eu vou ensinar somente 2 jeitos. E depois vocês praticando, pode desenhar com a maneira que vocês quiserem. Bom, tudo preto, totalmente definido. Vou sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7 e eu vou colocar aqui uma extrusão. O valor aqui a ser extrudado, ele é de 20 milímetros. Então, ó, 20 milímetros e fez aqui as duas orelhinhas. Agora, eu preciso fazer o furo quadrado que tem aqui nessa face. Olhando aqui o PDF, eu vou fazer primeiro um retângulo de 16 por 17. Então, vou clicar nessa face aqui com o botão direito, porque é aqui que eu vou fazer o esboço. E aqui eu vou pegar o retângulo central. Não clica na origem, porque se você clicar na origem, você vai travar o retângulo aqui. Então, não façam isso. Aqui tem um macete. Se vocês passarem o mouse aqui na origem, tá vendo que ele aparece essa linha tracejada? O que acontece? Se eu clicar aqui, o meu retângulo, ó, ele vai ficar centralizado com a origem. Mas eu posso, se eu quiser, fazer também um pouco mais para baixo. Eu vou fazer ele aqui um pouquinho mais para baixo. Ou melhor, vou fazer ele alinhado aqui com a origem. Ó. Passei o mouse, ficou alinhado, só clicar e fazer. Bom, a largura é 16 milímetros e o comprimento é 17 milímetros. Beleza. Agora eu preciso especificar as medidas, a distância dessa face até o centro do furo. Olhando aqui o PDF, não tem a medida aqui na vista superior. Porém, se eu olhar aqui na vista frontal, ó, a distância desta face aqui até o centro do furo é 21,23. A mesma distância aqui, ó, daqui até o centro do furo. Então aqui no SolidWorks, dimensão inteligente, a distância dessa face até o centro é 21,23. Ah, Júnior, mas saiu do meio aqui. E agora, como que eu faço para acertar essa medida? Tem 2 jeitos aqui. Vocês podem. A largura é 42 e o furo está no meio da peça. Se o furo está no meio, a medida do meio é 21. Então vocês podem clicar nessa aresta, clicar no centro do furo e colocar aqui a medida de 21. E ele vai para o meio. Ou vocês podem fazer de uma outra maneira. Clica no centro, aqui do retângulo central, segura o Ctrl e clica na origem. Ele está mais para baixo que a origem, então eu tenho que mandar ele ficar alinhado com a origem na horizontal. Eu posso adicionar aqui, ó, uma relação de horizontal e ele joga ao meio e fica também totalmente definido. E se eu pegar a dimensão inteligente aqui e cotar daqui até aqui,
ele também vai ter 21 milímetros. Então, tem duas maneiras que vocês podem fazer. Vocês podem fazer com 20, colocando a cota de 21 ou mandando ele alinhar com a origem. Ambos dá certo. Bom, totalmente definido, não tem mais o que fazer. Sair do esboço salvando as alterações e Ctrl 7. E eu vou fazer aqui o furo. O furo, ele é passante, porque a linha de centro, ó, ela vem até, ela inicia aqui na linha e termina até aqui. Se não fosse passante, a linha ela não ia até o final, ela ia fazer uma outra linha aqui na horizontal, tá? Bom, então agora, corte extrudado. Onde está cego, eu vou marcar passante e dar um OK. E a peça aqui, ela está feita. Então, essa daqui é uma maneira de fazer a peça. Agora eu vou ensinar um segundo modo de fazer essa peça. Eu vou abrir aqui no meu template uma nova peça. E o que eu vou fazer? Eu vou desenhar este perfil aqui, ó. Esse perfil da frontal. Na primeira parte eu fiz a vista superior. Agora eu vou fazer a vista frontal. Então aqui eu vou pegar o plano direito. Ah, salvem a peça aí vocês, tá? Vou pegar aqui o plano direito, linha, na origem, e vou desenhar esse perfil aqui. Vou apertar ESC para sair da linha e vou apertar F para centralizar aqui. Agora, ó, eu vou aplicar as medidas aqui e aqui primeiramente. Quais são essas medidas? Aqui, ó, ele tem 42,46 e 17,54. Ah, preciso somar? Não. Aqui na vista superior eu coloquei o comprimento de 60. Então, vou cotar essa linha aqui com 60 e essa daqui com 40. Então, aqui no SolidWorks, dimensão inteligente, 60 milímetros e altura por 40. Beleza. Agora eu vou cotar esta altura aqui. Essa altura, ela tem a medida de 20 milímetros, tá? Então, dimensão inteligente, 20 milímetros. Essa cota aqui não preciso mais adicionar, porque se aqui tem 40 e aqui tem 20, aqui, obviamente, também vai ter 20. Agora eu preciso colocar uma cota superior. Eu tenho duas cotas aqui que eu posso utilizar, 42,46 ou a 17,54. Eu vou usar a 17,54. Então, dimensão inteligente, 17,54. E aqui vai ficar com 42,46. Ficou totalmente definido, não tem mais nada para fazer. Vou sair do esboço salvando as alterações, Ctrl 7, e eu vou aplicar o valor da extrusão. O valor da extrusão é 42 milímetros. Então, ressalto o base extrudado, onde está cego, plano médio para jogar metade para cada lado, e aqui eu vou colocar 42 milímetros. É isso mesmo que eu quero. Vou dar um OK. Beleza. Agora, eu preciso fazer a abertura que tem aqui no meio, que no caso seria essa abertura aqui, ó, que eu estou olhando pela vista lateral, esta abertura aqui no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, vou criar um esboço nessa face aqui. Eu vou pegar o retângulo de canto e vou passar o mouse aqui na linha, ou seja, para quando eu começar a desenhar o meu retângulo, ele ficar já alinhado nessa mesma linha. Então, vou clicar aqui e vou trazer até aqui embaixo. Usando essas duas linhas aqui, fazendo dessa maneira, eu já travei a referência de coincidente. Então, ou seja, a linha ela sabe que o limite que ela se inicia aqui e o limite termina aqui. Independente da medida que você colocar, ela não vai fugir. Tanto é ó, que a linha aqui ficou preta e aqui ficou preta. Elas estão definidas aqui. Tá? A largura, eu vou colocar aqui a largura dessa primeira orelha, dessa primeira
nesse primeiro topo aqui, e a largura do rasgo. Olhando aqui o PDF, ó, a largura é 15 e o rasgo, a largura dele é 12 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Dimensão inteligente. Essa largura é 15 milímetros e a largura do rasgo é 12 milímetros. Automaticamente aqui também já vai ficar com 15, ok? Bom, vou sair do esboço salvando as alterações, Ctrl 7 para perspectiva isométrica, corte extrudado, passante, e vou dar um OK. E por último, agora, fazer aqui o furo ao meio. Então, clico aqui, esboço. Ah, mas a minha ficou, em vez de ficar deitada, ela ficou de pé. Se vocês segurarem o Shift no teclado e apertar a seta para cima, a peça ela dá um tombo para lá. Se você segurar o Shift e apertar para a esquerda, a peça ela dá um tombo. E se você segurar o Shift e apertar para baixo, ela vira na posição aqui que você quer. Tá? Se vocês quiserem desenhar naquela mesma posição, pode ser. Eu vou fazer esse inverso. Tá? Bom, vou pegar aqui o retângulo central, vou passar o mouse aqui para localizar o meio, clicar e abrir. Para não correr o risco dela fugir aqui do meio, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no centro do retângulo, vou segurar o Ctrl e clicar aqui na origem. E vou falar que elas estão alinhadas, vou falar que elas estão alinhadas na vertical. Tá? Por que vertical? Porque a posição de origem dela é essa daqui. Tá? Aqui é vertical e aqui é horizontal. Vou voltar naquela vista. E agora vou colocar as medidas. A distância dessa face até o centro é 21,23. O comprimento do retângulo é 17. A largura do furo é 16. Totalmente definido. Sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7, corte extrudado, passante, OK. E essa daqui é uma outra maneira de se fazer essa peça. Bom, agora aqui vocês têm duas maneiras de fazer essa peça, com a linha e com o retângulo. Ambas vão chegar no mesmo resultado. Aí vocês determinam, com o tempo, com a experiência que vocês tiverem, com o tempo vocês vão identificar qual é o melhor jeito de fazer essa peça e chegar nesse mesmo resultado. Existe ainda uma terceira opção para deixar mais rápida, mas eu não vou passar aqui que o vídeo ele pode ficar muito longo. Então, eu vou seguir para o próximo desenho. O próximo desenho a ser feito é o desenho de número 007. Esse daqui, basicamente, nós vamos fazer esses três diâmetros aqui com o esboço. Eu não vou ensinar a revolução ainda, tá? Eu vou fazer diretamente com o esboço sobre face e depois fazer um furo passante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar fazendo pelo esse diâmetro aqui de 100 milímetros e uma extrusão de 20, tá? Eu vou ensinar a fazer essa peça aqui de duas maneiras. Então, ó, aqui no SolidWorks, vou abrir uma nova peça. Eu vou pegar o plano frontal. Com o círculo, eu vou fazer aqui, diretamente na origem, o diâmetro de 100, que é a medida que está ali. E vou aplicar agora uma extrusão de 20 milímetros. Então, ó, vou sair do esboço, salvando as alterações. Ctrl 7 para colocar na perspectiva. E eu vou jogar aqui uma extrusão em plano médio de 20 milímetros. E vou dar um OK. Bom, beleza. Já fiz o diâmetro maior. Agora, eu tenho esses dois aqui para fazer. Esse de 50
diâmetro de 50 com uma extrusão de 50 para a esquerda e o diâmetro de 50 com um comprimento de 50 para a direita. Então, aqui no SolidWorks, eu vou clicar nessa face, esboço, vou pegar o círculo, vou clicar aqui na origem e abrir. Dimensão inteligente. Eu vou falar que essa medida aqui é 50 milímetros. Vou sair salvando as alterações. Ctrl 7 para colocar na perspectiva. E aqui eu vou dar um ressalto base extrudado. Eu vou desmarcar o plano médio e deixar cego. E aqui eu vou jogar 50 milímetros para a esquerda. E vou dar um OK. Essa mesma medida eu vou fazer do outro lado. Então, vou rotacionar, vou clicar nessa face aqui e pegar o esboço. Círculo, vou clicar aqui e fazer, dimensão inteligente, colocar a medida aqui de 50. Vou sair do esboço salvando as alterações, Ctrl 7 para colocar na perspectiva e agora ressalto base extrudado. Já está com 50 milímetros e vou dar um OK. Então aqui ó, eu já estou com o eixo totalmente desenhado. Falta só colocar a furação passante, que é de 20 milímetros. Como você sabe que é passante? Porque a linha tracejada está aqui até o final. Então aqui no SolidWorks, ó, eu vou clicar nessa face, esboço. Como eu fiz tudo bonitinho na origem, ó, tá certinho, ó, no meio aqui para mim pegar. Então clico aqui na origem, dimensão inteligente, 20 milímetros. E vou sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7, corte extrudado, vou deixar aqui passante, vou dar um OK. E assim, ela vai fazer a peça para mim. Essa peça já está certinho do jeito que eu preciso aqui. Eu só vou fazer uma coisa diferente agora. Eu vou ensinar uma segunda maneira de fazer essa peça. Eu vou abrir uma peça aqui em branco. Eu vou pegar o plano frontal e eu vou fazer aqui um círculo de 100 milímetros. Por que 100 milímetros? Porque eu estou desenhando esse diâmetro maior aqui, tá? Então eu vou fazer ele com 100 e vou fazer uma extrusão de 20 milímetros. Então deixa eu voltar aqui no SolidWorks. Sair salvando as alterações. Ctrl 7 para perspectiva. Ressalto base. Vou colocar 20 milímetros. Só que aqui eu não vou deixar cego. Eu vou deixar plano médio. Bom, agora eu não vou mais fazer aqui e extrudar para um lado, depois rotacionar aqui e jogar para o outro. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diretamente que eu possa jogar a medida total, tá? Por exemplo, a extrusão completa é 50 mais 20 mais 50, que vai dar um total de 120 milímetros. Aqui, o que acontece? Eu usei o plano frontal. O plano frontal, ele está certinho, ó, no meio da peça. Então eu sei que eu preciso jogar 60 para um lado e 60 para o outro. Eu não sou obrigado a pegar a face e abrir um esboço. Se o plano frontal está aqui no meio, eu posso simplesmente clicar com o botão direito no plano frontal e fazer um esboço, da mesma maneira que eu poderia fazer no superior e no plano direito. Mas aqui no caso, quem vai atender a minha necessidade é o plano frontal. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui no plano frontal e vou selecionar aqui em esboço. O que eu vou fazer? Na origem, vou fazer aqui dimensão inteligente com 50 milímetros. Beleza. Vou sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7 para perspectiva isométrica. Ressalto base extrudado. Vamos supor que eu não sei somar. Eu sei que aqui eu tenho 50 mais 20 mais 50. Nossa, mas eu não sei quanto é 50 mais 20 mais 50. O SolidWorks faz esse cálculo para vocês. Então aqui, se você digitar 50
mais 20, mais 50, der Enter uma vez, ele já coloca a medida aqui total, que é 120. Plano médio, ele está jogando para lá e para cá, certinho, ó. E por último, eu só vou fazer agora aqui a furação de 20 milímetros passante. Então, clico nessa face, esboço, dimensão inteligente, 20, sair salvando as alterações, corte extrudado, passante e ok. Daria até já para fazer essa peça já com o furo centralizado, tá? Era só que nesse primeiro esboço, quando vocês começassem o desenho, já começar com o furo ao meio. Mas aí eu vou deixar para vocês descobrirem isso praticando depois, tá? Salvem a peça aí de vocês e nós vamos para o próximo desenho. Para fazer o desenho 008, eu estou utilizando a mesma peça do 007. Aqui é o seguinte, vocês podem usar a mesma peça, se vocês quiserem, ou vocês podem refazer ela. Aqui no caso, no exemplo, eu vou utilizar a mesma peça, tá? O que tem de dificuldade nesse desenho? Tem 4 furos espalhados aqui pela peça, tem chanfros e tem raios. Ah, Junior, mas você vai ensinar um recurso mais avançado para fazer isso aqui? Não, eu vou ensinar, a gente vai fazer esses furos manualmente e depois futuramente eu vou ensinar como fazer isso aqui de maneira mais rápida, tá? Bom, antes de aplicar aqui os chanfros e os raios, eu vou fazer esses 4 furos. Então, ó, aqui no SolidWorks eu vou abrir um esboço aqui nessa face e eu vou fazer os 4 furos aqui, ó. Vou desenhar já logo de cara esses 4 círculos. Então, vou pegar, passar o mouse diretamente aqui na origem para me usar como referência. Aqui é a mesma coisa, vou fazer ele bem maior. Aqui, vou fazer ele um pouquinho menor. E aqui, vou fazer ele exorbitante. Tenho 4 furos com medidas diferentes, com tamanhos diferentes. O que acontece? Olhando aqui o desenho, vocês podem ver que os furos não estão cotados. Mas eu tenho um furo aqui, 4x de 10. Vou cotar então cada furo, fazer 4 vezes 10, que vai dar 40? Não. Significa que eu tenho 4 furos com a medida de 10 milímetros, tá? Então, aqui no SolidWorks, eu sei que os 4 furos vão ter 10 milímetros, ou seja, os 4 furos são iguais. O que eu vou fazer? Então, eu vou colocar uma relação para que quando eu cotar um furo com 10, todos os outros cotem com 10 também, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa linha, vou segurar o Ctrl e clicar aqui, vou segurar o Ctrl, clicar aqui e aqui. E aqui nas propriedades, eu vou falar que são iguais. Aí todos eles assumiram o mesmo tamanho. Eu vou pegar a dimensão inteligente e vou cotar esse furo aqui. Eu vou falar que o tamanho dele é 10 milímetros. Quando eu colocar 10 milímetros, os 4 passam a ter o mesmo tamanho. Por quê? Eles entendem que esses 3 são iguais a esse daqui. E agora eu vou aplicar mais relações. Eu vou colocar uma relação para deixar esses 2 furos alinhados na vertical com a origem e vou fazer a mesma coisa com esses 2 aqui na horizontal. Então, ó, eu vou clicar no centro, vou segurar o Ctrl, clicar aqui e clicar na origem. E vou falar que eles são alinhados na horizontal. Vou fazer a mesma coisa aqui. Segurar Ctrl, eu vou clicar na origem e aqui e vou falar que eles são alinhados na vertical. Beleza, então ó, já estão travados todos no seu eixo. Agora eu vou colocar as medidas. A distância entre eles é de 35 milímetros, a distância de centro a centro. Então, dimensão inteligente. A distância daqui até aqui
é 35 milímetros e a distância daqui até aqui é 35 milímetros. Ah, mas tem uma maneira que você poderia espelhar, né, de um lado para o outro. Sim, mas eu vou ensinar isso mais para frente. E aqui a mesma coisa, ó. 35 aqui e 35 aqui. Ficou totalmente definido? Ó, vou puxar aqui as 8,35 para mostrar para vocês, ó. Totalmente definido. Vou sair salvando as alterações. Ctrl 7 e agora corte extrudado, passante. E ele fez aqui os 4 furos passantes. Agora eu vou colocar os raios e os filetes. Eu vou começar pelo filete, tá? Aqui, ó, raio de 2. Eu tenho aqui e aqui, ambos com um raio de 2. Então aqui, ó, no SolidWorks, em recursos, eu tenho essa opção aqui, filete. Quando eu clicar aqui em filete, ele vai abrir as propriedades para mim configurar. Eu vou deixar simétrico e aqui eu vou colocar o valor do raio do filete. Por padrão, vem 10 milímetros. Eu vou colocar 2 e apertar Enter uma vez. E agora eu vou clicar onde eu vou aplicar os filetes. Aqui, rotaciono, clico aqui, ficou amarelo, visualização completa, e vou dar um OK. E os raios estão aplicados aqui. E agora eu vou aplicar os chanfros de 1 por 45. Aqui, ó, ele tem uma anotação que eu deixei, ó, cotar todos os chanfros com 1 por 45. Aqui, ó, né, aqui atrás e aqui nos furos internos tem chanfros e eles não estão cotados. Então aqui tem uma observação para mim usar chanfros de 1 por 45. Para mim não precisar ficar cotando todos os outros, eu vou fazer essa anotação. E eu poderia fazer a mesma coisa aqui com o raio, tá? Então aqui no SolidWorks, ó, em filete, embaixo dele tem uma seta. Vou clicar na seta e pegar o chanfro. Aí eu vou colocar a medida aqui do chanfro. É quase igual o filete, tá? A configuração. Vou colocar 1 milímetro. 1 por 45. Aí eu vou clicar nas arestas que eu quero aplicar o chanfro. Então eu quero aplicar aqui, aqui, aqui. Clico com a scroll e rotaciono. Aqui, aqui e aqui. É isso mesmo que eu quero. Dessa maneira, clique em OK. E apliquei os chanfros aqui à peça, tá? Não existe assim uma regra de onde você usa chanfro ou filete, vai de acordo com a sua necessidade, tá? Salvem aí a peça de vocês e vamos para o próximo desenho. Bom, o próximo desenho ele é uma peça tipo um caneco, tá? Que ele tem aqui furos é um cilindro, tá? Para ser mais exato. Que ele tem alguns furos com diâmetros diferentes e com rebaixos diferentes. Como que eu vou começar essa peça? Inicialmente, eu vou fazer um círculo com diâmetro de 100 e vou extrudar com 120. Então, aqui no SolidWorks, vou abrir uma peça. Eu vou fazer pelo plano superior, tá? Então, ó, esboço. Aqui eu faço o círculo. Dimensão inteligente 100. É 100 mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Isso, 100. E vou colocar uma extrusão agora de 120 milímetros. Então, vou sair do esboço salvando as alterações. Ctrl 7. Extrudado base. Vou colocar aqui 120 e vou deixar plano médio mesmo, tá? E vou dar um OK. Agora vem a parte dos diâmetros e seus rebaixos. Então, ó, aqui eu fiz uma vista de corte para mostrar as medidas aqui internamente, tá? Então, eu vou fazer primeiro um diâmetro de 90 e vou dar um corte extrudado com 30. E eu vou fazer esse primeiro rebaixo aqui, tá? Então,
Aqui no SolidWorks, ó, vou clicar nessa face, pegar esboço, vou pegar o círculo na origem e abrir. Qual que é a medida dele? 90. Então, vou colocar aqui 90 milímetros e eu vou fazer um rebaixo de 30. Então, vou sair do esboço salvando as alterações, corte extrudado, vai estar passante, porque a última configuração que eu utilizei é passante. Então, eu vou colocar cego e aqui eu vou colocar 30 milímetros e vou dar OK. Aqui ele fez o primeiro rebaixo para mim. O próximo rebaixo que eu vou fazer é esse aqui com um diâmetro de 75 e com um rebaixo de 30. Então, eu vou clicar, ó, o de vocês vai estar assim. Clica com o botão direito nessa face, porque é aqui que a gente vai fazer, e vem aqui no esboço. Círculo, clica na origem, dimensão inteligente. Aqui é 75 de diâmetro. Sai do esboço, salvando as alterações. Ctrl 7, corte extrudado e vai rebaixar ele com 30 milímetros. Só dá um OK. E aqui olhando internamente, ele fez mais um rebaixo ali. A próxima medida é um diâmetro de 50 com um rebaixo de 40. Tá? Então, pega aqui dentro, esboço, círculo, clica e abre, dimensão inteligente, coloca aqui a medida de 50, sai do esboço salvando as alterações, Ctrl 7, corte extrudado, é um rebaixo de 40 milímetros. Então digita 40, usa cego, tá? E dá um OK. Beleza? Já fez aqui mais um rebaixo. E por fim, o furo passante de 20, tá? Aqui vocês podem rotacionar e pegar essa face aqui de baixo, ou vocês podem usar essa daqui aqui dentro. Esboço, círculo, dimensão inteligente, 20. E agora o furo ele é passante. Então sai do esboço salvando as alterações, corte extrudado, pode colocar aqui cego, passante e dá um OK. E agora se vocês quiserem ver os detalhes da peça dentro, como ficou, aqui ó, na barra de visualização tem essa vista de seção. Clica aqui, deixa no plano frontal e dá um OK. E aí vocês conseguem ver os detalhes do rebaixo. É claro, dá para fazer essa peça muito mais rápido com o ressalto base revolucionado. Mas isso daqui eu vou ensinar mais para frente, porque vai ter um vídeo só dedicado ao ressalto base revolucionado. E dessa maneira aqui, nós chegamos no final do desenho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Se inscrevam também lá no meu canal de jogos para me dar uma força lá. E não deixe de assistir o vídeo anterior de SolidWorks para iniciantes. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Novamente, se quiser contribuir com o canal, tem um QR Code aqui no canto do vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou nessa e falou!